Boa tarde a todos e a todas. Estou iniciando as grandes conferências da Abradep, tendo a honra de receber hoje aqui conosco o eminente jurista Rui Samuel Espíndola, exemplar muito valoroso da advocacia de Santa Catarina. Faço as nossas boas-vindas em nome da direção da Abradep e dou também as boas-vindas a todos que nos assistem de modo presencial e de modo remoto, de modo síncrono e assíncrono, nesses tempos digitais. Hoje a gente vai ter a conferência do Dr. Rui, ele vai falar sobre democracia brasileira, seus riscos, desafios e perspectivas. A gente vai poder ouvi-lo com toda a atenção e o zelo que se merece. A fala dele é um louvável analista de discurso, de análises, coisa como a dissertação dele de mestrado mostra muito bem. Eu vou ler um breve currículo do Dr. Rui, ainda que não tenha todos os itens da vasta biografia dele. Dr. Rui Samuel Espíndola é advogado publicista com atuação no primeiro grau ao TSE e o STF, mestre em Direito Público pela Universidade Federal de Santa Catarina, professor de Direito Constitucional e de Direito Eleitoral de pós-graduação Lato Sensu, membro da Comissão Nacional de Estudos Constitucionais do Conselho Federal da OAB desde 2013, imortal da Academia Catarinense de Letras Jurídicas, na carteira número 14, cujo patrono é o criminalista Cássio Bernardes, membro da Associação Brasileira de Eleitoral e Político, a nossa querida Abradep, e autor com mais de 150 publicações, entre seus 22 livros, entre publicações individuais e coletivas, destacando as suas obras autorais, Conceito de Princípios Constitucionais, da editora Revista dos Tribunais, segunda edição, Direito Eleitoral, a Efetividade de Direitos Políticos e Fundamentais de Voto e de Candidatura, publicado em 2018 pela Hábitos, Princípios Constitucionais e Democracia, também pela editora Hábitos, em 2019, e Palavra e Memória, uma antologia de um advogado e professor, também publicada pela editora Hábitos no ano passado. É um conferencista com quase 300 de palestras no Brasil e no exterior, e hoje nos brinda com as suas palavras. Dr. Rui, por favor, a palavra é sua. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande estar aqui com a professora Marcele Morelli. Estou aqui a ver também na tela meu querido amigo de muitos anos, meu companheiro desde as lides das políticas estudantis dos anos 90, o doutor Fábio Souza Pereira, Vinícius Salum, todos aqueles que nos assistem pelo YouTube e pela a nossa plataforma digital. Também saudar todos os nossos companheiros e companheiras da Abradep. E agradecer a nossa coordenadora, a professora Vânia Ceciliano Aieta, pelo convite honroso de aqui estar. Eu fico muito feliz de nós tratarmos na Abradep esse tema da democracia no Brasil, desafios, riscos e perspectivas. Porque a nossa associação, que tem por fim debater o direito político e o direito eleitoral, a democracia é o pilar do direito político, é o chão do direito político, do direito eleitoral. E deve ser a nossa preocupação primeira, enquanto associação, enquanto estudiosos, em torno desses temas. Então, fico feliz de estar aqui para debater isso. Repito o título da exposição: Democracia no Brasil, Desafios, Riscos e Perspectivas. Sobre democracia no Brasil, eu quero acentuar. Embora o nosso constitucionalismo no Brasil, a partir da nossa primeira Constituição, a Imperial, de fevereiro de 1824, tenha 200 anos, a nossa democracia, como a conhecemos desde 88, liberal, social e efetiva, e nem sempre para todos eficaz, mas com verdade eleitoral, ao menos para presidente da República, para lembrar um conceito caro de Rui Barbosa, a verdade eleitoral, a nossa democracia, comparada ao nosso tempo de constitucionalismo, tem pouco tempo. Como a conhecemos, tem pouco tempo. Podemos da nossa democracia se ufanar somente com a Constituição de fevereiro de 88.
Portanto, de 200 anos de constitucionalismo, temos de democracia constitucional inclusiva, lembrando que os analfabetos na República passaram a votar somente em 1988, por isso acentua o termo democracia inclusiva. De democracia inclusiva de fato e de direito, temos apenas 36 anos. Então vejamos, menos da quinta parte temporal de nosso constitucionalismo. Temos o período de democracia efetiva, inclusiva, sempre em Constituição. 36 anos. Então, de 200 anos de constitucionalismo, 36 anos de uma democracia como a que conhecemos, como a democracia modelo do pós-guerra do século passado. O modelo de democracia liberal, nascente com a República em 1889, positivado em nossa primeira Constituição Republicana, a Constituição de 1891, veio a ser atacada, tanto à direita quanto à esquerda, pelo fascismo e o comunismo, nos anos 20 do século XX. E a culminância desses ataques se deram entre as duas guerras mundiais sofridas pelo mundo entre 1914, a primeira em 1918, e a segunda entre 1939 e 45. Nesse entreguerras, dos anos 20 aos anos 30, ascende o fascismo na Europa e se desenvolve ainda mais o comunismo. Ideias, o comunismo e o fascismo reuniram nesses ataques à democracia liberal ideias que renegavam a dimensão liberal da democracia. Ideias que foram insensatas por Mussolini na Itália, por Hitler na Alemanha, por Stalin na Rússia, Franco na Espanha, Salazar em Portugal, e o Brasil não ficou infenso a elas, com Getúlio Vargas e os rescaldos fascistas reverberados pelos integralistas do Brasil, representados política e intelectualmente pelo pensamento e ação do escritor e político conservador Plínio Salgado, que vivera entre 1895 a 1975. E quem incensou essas ideias fascistas, e aqui tomadas como integralistas, incensaram o espírito da ditadura do Estado Novo, com a Constituição Federal de 10 de novembro de 1937. Há que se destacar que, nesse tempo, os anos 30 e 20 do século passado, o pensamento de direita no Brasil tinha, ao seu lado, intelectuais de elevado peso moral e cultural, com sólida formação, tino e prumo, como é o caso de Francisco Campos e Oliveira Viana, que estavam entre eles, entre os homens de direita que produziam o pensamento político de direita, por exemplo. Nossa história republicana começa com um golpe militar. E golpes militares experimentamos durante todo o século XX no Brasil. O último e mais duro e longo durou 21 anos. Aconselho a audiência, que aconselho a quem está aqui nos assistindo, que no devido momento possa ouvir o podcast Ditadura Recontada. Em 6 episódios está no Spotify, cada episódio com 1 hora e 15 minutos, produzido pela Globoplay, baseado na obra do Hélio Gaspari, nos 5 volumes do Hélio Gaspari, que vale vocês assistirem para entenderem esta afirmação, que precisamos, para compreendermos essa dimensão, acessarmos a história. Não é possível dialogarmos apenas a partir do direito, se não nos servimos da história, da ciência política e da sociologia. O Brasil, então, teve que experienciar 2 grandes guerras mundiais para a democracia dar um primeiro sopro autenticamente liberal na nova república. Ainda que breve esse sopro, entre 1946 e 1964, com a queda do ditador Getúlio Vargas, queda que fez emergir, sob o clima político da época, a Constituição Federal de 1946. Foi uma boa Constituição essa de 46, a nossa segunda melhor Constituição, perdendo sua primazia moral apenas para a de 1988. Mas logo a Constituição Federal de 46, meu querido Fábio Guru, logo a Constituição Federal de 46
virou pó, com o golpe militar e seus atos institucionais a partir de 1964. Golpe que só veio a ser superado em 1985, com a eleição de Tancredo Neves e José Sarney por eleição indireta do Congresso Nacional. Sarney, empossado presidente, deflagrou o processo constituinte em 1985, com a emenda constitucional de sua iniciativa, enquanto presidente, que estatuíra a necessidade de, em 87, iniciar-se o processo constituinte. Em 86, nas eleições gerais daquele ano, elegemos os deputados estaduais, constituintes estaduais e os deputados federais e senadores constituintes. Então, iniciaram-se os trabalhos assembleares em fevereiro de 87 e produziu-se a Constituição de 88, promulgada em outubro, a 5 de outubro de 88. E esta Constituição, a de 5 de outubro de 88, é a mais longeva e sólida em termos democráticos, de toda a história republicana brasileira. Em termos democráticos, como um conceito de democracia que conhecemos depois da Segunda Guerra Mundial, que não é só uma democracia formal e política, não é só uma democracia majoritária, não é só uma democracia do sufrágio, é uma democracia cuja substancialidade encontra diversos níveis da experiência humana. É uma democracia social, é uma democracia política, é uma democracia cultural, é uma democracia sexual, é uma democracia étnica, é uma democracia multifacetada, muito diferente do conceito que tínhamos no passado, no início do século XX, de democracia. E essa a Constituição de 88, há que se dizer, há que se pontuar, há que se sublinhar, que foi a primeira Constituição da história republicana, da história institucional brasileira, da história republicana, porque presidentes da República existem apenas no período republicano. Durante o Império não havia esse conceito, nós tínhamos um imperador, o chefe do Estado. Né? Então, a Constituição de 88 foi a primeira sob a qual foram eleitos 9 presidentes. 2 deles foram cassados dentro do processo legislativo constitucional, sem que tenha havido golpes militares ou interferências militares efetivas com ânimo de golpe, não obstante os sérios fatos havidos antes, durante e depois de 8 de janeiro de 2023, que mostram a ousada e patética trama golpista tramada no centro da República Brasileira por setores ligados às Forças Armadas e à Presidência da República, finda em 2022. A primeira Constituição, a Constituição de 88, é a primeira Constituição que, como o mastro de Ulisses, não o Guimarães, o presidente da Assembleia Constituinte, mas o Ulisses de Homero, da Ilíada e da Odisseia, foi a primeira Constituição que fez resistir a democracia contra os rochedos do autoritarismo e contra o canto das sereias extremistas que desprestigiam as instituições encarregadas de proteger a Constituição e o sistema eleitoral brasileiro, que são o STF e o TSE. Ou melhor, o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral. Sobre os desafios da democracia brasileira, que tenho a dizer. Os desafios de nossa democracia, em certa medida, são os desafios a vencer por aqui e os não vencidos na Hungria, de Viktor Orbán, na Turquia, de Recep Erdogan, na Rússia, de Vladimir Putin, na Venezuela, de Nicolás Maduro, países cujo extremismo, seja de direita ou de esquerda, superaram os círculos constitucionais de proteção e enfraqueceram-na, corroendo suas bases por dentro, as bases da democracia, via ascensão de líderes autocratas por meio de eleições. Líderes que aparelharam ao depois as instituições, especialmente o Poder Judiciário, quebrando a capacidade de resistência da limitação de poderes e dos direitos fundamentais. Líderes que se alongam no poder, hoje, sem alternância entre oposição e situação, mediante eleições falseadas ou impedimento delas em formas livres e inopressas. Situações essas
de ataques à democracia, descrito nesses países e muitos outros, situações muito bem descritas pelos cientistas políticos Steven Levitsky e Daniel Ziblatt, em 2 livros best-sellers publicados no Brasil. O primeiro deles é Como as Democracias Morrem. Excelente. Um livro excelente. E o segundo livro publicado esse ano, esse primeiro que lhe mostrei, esse foi publicado em 2018. Mesmo ano que foi publicado nos Estados Unidos, foi publicado no Brasil. E agora, em 2023, foi publicado Como Salvar a Democracia. Um livro excelente. Então, em solo brasileiro, a autoridade pública presidenciável, em 2022, apresentaram como proposta de campanha tanto a cassação de ministros do STF pelo Senado da República, como a ampliação na Corte para o número de 16 ministros, de modo a estatuir uma maioria que fosse amoldável à vontade de poder do presidenciável em detrimento da vontade da Constituição. Isso foi dito ao longo, tanto pelo presidente da República, essas ideias, como pelos seus acólitos, como por aqueles que sufragaram, enfim, os seus correligionários. E ainda é presentemente no Brasil esta ideia de interferência, tramitam emendas no Congresso Nacional tendente a mexer na estrutura da Corte. Esse também, então, é um dos desafios da democracia, das democracias no mundo e no Brasil. Vencer os populismos autoritários, à direita ou à esquerda. E sabemos hoje qual prepondera no Ocidente. Ambos igualmente nefastos. Vale assistirem, eu aconselho também que assistam também, para aferir o valor dessa minha afirmação, no Spotify, no podcast Autoritários. Autoritários é o nome do podcast, produzido pela Folha de São Paulo, que analisa muitos desses líderes que aqui citei e outros mais. Outro grande desafio da democracia brasileira permanece sendo livrarmos-nos da visão militarista, que enxerga as Forças Armadas como tutelar da ordem constitucional, como foi a equívoca, adrede e insólita exegese do artigo 142 da Constituição Federal, insensada por setores minoritários da inteligência jurídica brasileira, que a enxergara indevidamente como poder moderador da República. Refiro-me expressamente ao jurista exegeta, pró-golpe, Ives Gandra Martins e alguns de seus acólitos. Outro desses grandes desafios é a compreensão e a aceitação do conceito e praxis da democracia e seu valor em todas as relações sociais. Professora Marcele e doutor Fábio. É aceitarmos o valor da democracia em todas as relações sociais, sejam elas públicas ou privadas, em todas as relações sociais. E digo-lhes, exemplificando, democracia do leito doméstico à via pública, da cama do casal ao quarto dos filhos, da sala de aula aos parlamentos, dos discursos de mesa de bar aos palanques parlamentares e comício nas eleições. O desafio de vermos coletivamente que a democracia não é só a força do número, a maioria em face da minoria, mas também a democracia é a regularidade, a periodicidade e a renovação do processo eleitoral, de alternância entre oposição e governo, e o conteúdo da Constituição, conteúdo de respeito às minorias, de limitação dos poderes públicos e a eficácia dos direitos fundamentais da pessoa humana, também não só para os indivíduos isoladamente considerados, mas para os grupos sociais organizados. E sobre os riscos da democracia brasileira, o que tenho para dizer? No mundo, os extremismos têm colocado as democracias em risco. E autocratas, como lhes disse, e como apontam os estudiosos do mundo, e autocratas, mediante eleições, adentram ao poder político e o corroem por dentro. Tendo como exemplo já citados, os países que citei, podemos acrescentar 2 líderes com esse propósito,
mas que não tiveram sucesso de reeleição: Donald Trump e Jair Bolsonaro. E o judiciário, garantidor dos limites constitucionais e dos direitos fundamentais, tem sido atacado quando opõe diques do jurídico ao político e aos políticos disruptivos e insubmissos à ordem jurídica, como são exemplo todos esses que citei até aqui. No Brasil, o judiciário não cedeu a tais pressões. Deu exemplo de fortaleza da nossa democracia. O TSE e o Supremo em especial. Exemplos de fortaleza de nossa democracia. Exemplo da força dos diques constitucionais levados a efeito por força de duas cortes constitucionais fortalecidas moral e intelectualmente, que não deixaram se acovardar no exercício de suas funções judiciárias e suas funções constitucionais. Vale comparar o passado e o presente do STF em face da ditadura passada e das ameaças autoritárias presentes. E duas obras, professora Marcele, doutor Fábio, Vinícius e Salomão, duas obras são fundamentais para entendermos isto. De Felipe Recondo, destaco Tanques e Togas, o STF e a ditadura militar, uma obra publicada em 2018, uma obra muito importante que mostra o movimento, especialmente durante a ditadura militar de 64, o que aconteceu com o STF, os retrocessos, os acovardamentos, digamos, o respaldo ao regime ditatorial e depois as insubmissões, as cassações dos ministros, a história do STF durante a ditadura. E outro recente, muito feliz, publicado em 2023, que é O Tribunal, como o Supremo se uniu ante a ameaça autoritária. Também do Felipe Recondo e do Luiz Weber, um livro muito rico, publicado em 2023, que analisa esse período do governo Bolsonaro, do ataque à Suprema Corte e como ela reagiu em defesa da Constituição, da democracia e das suas funções, para que tivéssemos mantido o regime constitucional. No Brasil, vimos e vemos, o STF está sob ataque desde março de 2019. Desde então, parece que não temos partidos que se digladiam. Temos setores da política do Congresso atacando diuturnamente os ministros do Supremo e a Corte e até o TSE, sob o argumento que extrapolam de suas funções. Esse discurso de ataque ao STF já se dão de há muito, desde a Primeira República, o que levou muitas vezes a Rui Barbosa erguer-se em defesa do Supremo Tribunal Federal. Mas atualmente o processo de ataque ao Supremo é mais voraz e inclemente, pois temos teorias conspiratórias e fake news e narrativas sobre fatos lícitos, tomando-os como ilícitos, tensionando descredibilizar as duas instituições judiciárias do país, mormente responsáveis pelo sucesso da resistência constitucional ao intento golpista, ao intento disruptivo da ordem democrática. Repito, o TSE e o Supremo em atacados. Semana passada, vimos fatos ligados ao polemizado ministro Alexandre Moraes. E nas eleições de 2022, todas as teorias conspiratórias sobre fraude no sistema de apuração eleitoral foram destiladas. Tive a ocasião de publicar a conferência que expus em maio de 2022, em Congresso Eleitoral Catarinense, no meu último livro, Palavra e Memória, Antologia de um Advogado e Professor. Esse é o título do livro, que no capítulo 4º, inciso 5º, a conferência é Aspectos Polêmicos e Atuais do Direito Eleitoral, os ataques ao sistema de apuração das eleições, à justiça eleitoral e à democracia constitucional. Uma conferência que eu analiso esses ataques, uma conferência de maio de 2022, que eu faço uma análise disso. Este livro aqui tem vários trabalhos, até um trabalho de apresentação de uma obra do professor Fábio Pereira, que aqui está.
também publicado nessa obra, Registro. E digo-lhes, os extremismos nas redes sociais são outros desafios da democracia brasileira e mundial. Os extremismos das redes sociais, as redes sociais ainda são uma terra sem lei, auxiliam na descredibilização das instituições republicanas, das universidades, dos professores, da ciência, da democracia representativa, dos setores intelectuais liberais e democráticos, da inteligência brasileira, setor do qual a Bradep faz parte. E esses extremismos destilam ódio, desconfiança entre os cidadãos, nas famílias, nos locais de trabalho, enfim, em todos os locais sociais de debate, reflexão e relacionamento interpessoal em nossa República. Esse estado mental e discursos de ódio e preconceitos são fragilizadores da nossa democracia e apequenam a nossa ambiência democrática. Apequenam, fragilizam também a ambiência democrática. Há também, devo registrar, como risco à democracia, como estamos a ver desde 2018, e agora na eleição de São Paulo de 2024, um exemplo gritante, também o crescimento de candidatos outsiders extremistas, que apenas se colocam bem, lacrando nas redes sociais, sem qualquer proposta concreta para melhorar as condições sociais, políticas, econômicas e afetivas da esfera pública ou privada brasileira. Nada além de xingamentos, diminuições dos candidatos adversários e do valor da própria política são experimentados na voz e na representação desses outsiders extremistas. Eles são também ameaças de alguma forma, eles são nocivos e devemos dizer isso. Têm o direito de manifestar, têm o direito de candidatura e nós temos o dever da crítica de dizer que o seu comportamento ele é nocivo a curto, a médio e longo prazo da democracia. É um comportamento muito ruim. E no primeiro momento, além da crítica que devemos a eles lançar, talvez devemos trabalhar para que não recebam os votos e não alcancem os postos de poder aos quais almejam, porque serão muito piores ainda no exercício do poder do que são no exercício da liberdade de propaganda eleitoral. Esse é um ponto delicado desses extremismos da democracia. E a capacidade de editar lacrações e promovê-las em rede desses extremistas outsiders supera o gosto do debate público e a sua eventual eficácia do bom e franco debate público. Em uma sociedade anestesiada pelo TikTok, pela cultura TikTok, e a estreiteza da comunicação por memes. Isto também é deletério à comunicação da democracia, porque a democracia exige um ambiente de reflexão, exige um ambiente de parar para ouvir as histórias, de parar para pensar. Então, esse é um desafio então, mundial a ser enfrentado pelos atores da cena política brasileira, em um mundo cujas visões sobre si se dividem entre indivíduos leitores, ouvintes, e outros afetados pelas mensagens rápidas, outros breves, carregadas de emoção e nada de reflexão, e quando muito, na maioria das vezes, carregadas de ódio. As emoções, o medo, o ódio, a desesperança, estão a unir mais do que o amor e a esperança e o sentimento de união das pessoas. A gente precisa tentar para isso. Então, precisamos ver, nessa perspectiva, professora Marcele, precisamos ver o que fazermos, pois a qualidade da ágora republicana, do debate público, da ambiência democrática se intoxica e se vulneraliza diante desses fenômenos, desses atores. Vídeo que está acontecendo na eleição para prefeito municipal de São Paulo, insisto, repitamos, com a ascensão do coach Pablo Marçal. Inclusive está tomando o debate público, é candidato a prefeito em São Paulo, e a sua atuação tão disruptiva que está chamando a atenção do Brasil como um modelo para alguns a ser seguido, para alguns a esperançar
como um caminho à extrema-direita, e para outros a estremecer de tristeza por ver que um exemplo desse pode servir como modelo a outros jovens, a outros políticos, né? Aqui em Florianópolis nós temos um cidadão que é candidato a vereador, que é o Milei de Florianópolis. Ele sai com uma motosserra, o cabelo mesmo penteado do Milei, com Eu já vi a propaganda dele. Eu já vi a propaganda dele também. Então o sujeito sai por aí com a motosserra. Veja bem onde nós chegamos. Um candidato a vereador de uma capital, de uma das unidades da Federação Brasileira, imita um candidato de um país vizinho ao nosso, que muitas vezes tem a rivalização no futebol entre Argentina e Brasil, e o cidadão pega ele como um modelo, porque é um modelo extremista de direita para cá. Não tem uma discussão própria, não tem algo próprio, só diz que ele é o Milei, será o Milei. E esse mesmo cidadão que aqui é candidato a vereador em Florianópolis, candidatou-se na eleição de 2022 a deputado com outro nome e com outro aspecto físico. E agora é como se ele estivesse a candidatar-se com outro nome, está Milei na urna, e ele aparece com os trejeitos como se o Milei fosse, como se um irmão gêmeo do Milei fosse aqui em Florianópolis. Até pensando se isso é possível, se há uma situação dessa natureza, de levar ao eleitor a esse tipo de questão, se seria possível juridicamente, se não devemos refletir isso no futuro. Então, isso que descrevo aqui são também riscos comuns no Brasil, mas que aparecem hoje no mundo todo, no Ocidente, nas democracias que conhecemos. Temos alguns outros desafios muito específicos do solo brasileiro que precisam ser superados em solo brasileiro, né? O orçamento secreto, emendas parlamentares impositivas sobre o orçamento, o STF nos últimos dias, mediante provocação de ADIM, de setores progressistas ligados ao atual governo, deu decisão importante a promover o diálogo oportuno, interinstitucional, com os 11 ministros do STF e dos presidentes das casas parlamentares para iniciar uma superação do modelo ora vigente, que contrasta esse modelo de gestão orçamentária, a mais não poder, contrasta ele com o modelo constitucional previsto na Constituição, que a gestão orçamentária, embora tenha a aprovação, tenha a fiscalização do Legislativo, mas o orçamento, a sua confecção é do Executivo, assim como a sua execução. Então, o Executivo, na dimensão orçamentária, está refém do Legislativo, como nunca esteve na história republicana brasileira. Isto é péssimo. Outro ponto que me parece claudicante da nossa democracia é a falta de financiamento privado de campanhas advindos de empresas, de CNPJ. Porque esta falta permitiu que somente para pessoas físicas, instituindo-se o financiamento, aí veio o financiamento público, que tornou os partidos, doutor Fábio Souza Pereira, tornou os partidos autarquias, mas autarquias orçamentárias, financeiras, que dispensam filiados e até colaboradores, que precisam esses partidos apenas de nutrirem-se as agremiações partidárias de grandes bancadas no Congresso de deputados federais para contarem com um orçamento anual maior do que a maioria das prefeituras médias brasileiras. Então, dirigentes partidários que sequer voto possuem, voto popular, muitas vezes nem mandato são dirigentes, e administram um orçamento maior do que grandes unidades da federação. Isso lhes dá um poder de fogo muito grande. Então, essa mistura atual hoje entre orçamento secreto e a autarquização partidária com financiamento público torna hoje as políticas públicas do Executivo reféns do Legislativo e a sociedade refém do Legislativo também. E isso é muito ruim. Outro desafio a ser superado é o de desacreditamento da nossa própria democracia. Porque quando se pede nas ruas por setores extremistas ou extremados da população
a volta de formas autoritárias, como é o ato institucional número 5, fechamento do Congresso e do STF, e aqui lembrando o que significa o ato institucional número 5, historicamente, por exemplo, para os mais moços, para as mais moças. O ato institucional número 5 foi um ato baixado em dezembro de 1968 e deixou a nossa ditadura muito mais cruel, fechou, houve a cassação de parlamentares sem o devido processo legal, houve a aposentação de servidores públicos, de juízes, de membros das Forças Armadas que se opunham ao regime militar, houve a institucionalização da tortura nos quartéis, houve o amordaçamento da imprensa, a censura, enfim, vivemos um momento muito triste de 68 a 78 por conta do ato institucional número 5. Então, pediu-se AI-5, fechamento do Congresso, do STF, como vimos, até 2022. Especialmente entre 2019 e 2022, perante o governo do senhor presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que já tinha esse discurso muito antes de ser presidente da República. Eu lembro ele dizendo isso quando comecei a lecionar há 30 anos, em agosto de 94. Ele findava o primeiro mandato parlamentar dele na Câmara dos Deputados. Subir em agosto de 94 à tribuna da Câmara dizendo, com essas palavras, a ditadura tem que voltar, os tanques têm que voltar para a rua e esse Congresso tem que ser fechado. E os meus alunos da FEB em Brusque, na semana subsequente, na minha segunda aula de Direito Constitucional, para eles, perguntaram-me se ele não havia quebrado o decoro, se ele não havia feito algo que pudesse levá-lo à cassação de seu mandato. E lhes disse naquele momento que a imunidade parlamentar o assegurava a dizer o que pensava, ele não poderia levar a cabo aqueles intentos. Então, o intento, essa postura, essa visão de mundo militarista, essa visão autoritária do então presidente vinha de muitas décadas com ele, da formação dele. Nunca escondeu isso, ele foi ser muito sincero. Quem votou nele sabia disso. Quem não sabia teve tempo de descobrir depois em que ele estava no exercício do mandato. Então, esse tipo de postura, tanto dentro da sociedade quanto perante o rol de candidatos, nós temos que, pela educação, pela reflexão e até mesmo por normas impositivas, tirarmos do nosso convívio, né? Por normas de direito que possam até, digamos, problemizar uma eventual inegibilidade quando a figura defende posturas disruptivas da ordem democrática, né? Como há, enfim. Então, assim, e nós vimos esses discursos disruptivos, contrários à ordem democrática, de forma emblemática em setembro de 2021 e de forma surpreendente a partir do final da eleição de 2022 até o fatídico 8 de janeiro de 2023. E foi assim o concurso do pensamento e das práticas autoritárias pós-1988 no Brasil. Para superarmos alguns desses entraves periclitantes para a nossa democracia, Marcelo, Fábio, penso, precisamos voltar a estabelecer o diálogo franco e não hostil entre as pessoas. Precisamos compreender e aceitar a prática, a ideia de que quem pensa diferente de nós não é nosso inimigo. A concepção de que para a saúde e democracia precisamos da direita, do centro e da esquerda. E termos em limites bem domados os extremismos de direita ou de esquerda. Mesmo que extremistas sempre existirão. Mas, por isso mesmo, precisamos sempre da contenção das normas jurídicas tutelares da democracia constitucional. Numa visão de democracia defensiva ou democracia militante, cujos alicerces teóricos primeiros devemos ao jurista Karl Loewenstein em trabalhos responsivos ao nazismo e ao stalinismo na década de 30 do século passado. A atualização desse conceito para a problemática no Brasil hoje foi muito bem feito, o de democracia militante, desse conceito, pelo jurista João Gabriel Madeira Pontes, no livro Democracia Militante em Tempos de Crise, uma obra editada em 2020 pela Lumen Iuris, uma fascinante obra, inclusive sugere nos seus capítulos a criação de tipos de inegibilidade
para as figuras cujos comportamentos incensem posturas disruptivas da ordem democrática. Casos de inegibilidade, ele sugere novos casos de inegibilidade para aqueles candidatos que defendam expressamente, por palavras ou por ações ou por organização, situações de disruptura, de disruptura da ordem jurídica, né? De quebra da ordem jurídica, que defendam a ditadura, que defendam práticas severas contrárias à ordem democrática, ao Estado de Direito, ao Estado Democrático de Direito. Sobre as perspectivas da democracia brasileira, precisamos recuperar os afetos positivos, o diálogo compreensivo e amigo, a disposição para compreender, para amar e para perdoar, para entender as razões do outro, não tanto para aceitá-las se delas discordamos, mas a entendermos e seguirmos em frente, dialeticamente, e nos ligarmos ao que nos aproxima como povo, como comunidade, como grupo, como seres humanos vivendo em um país que resiste dentro dos padrões mínimos da civilidade. Precisamos dialogar com o mundo e com os nossos cidadãos e concidadãs de maneira respeitosa, fundada e racional. Precisamos valorizar a ambiência democrática, a Constituição e as instituições encarregadas de protegê-la, assim como as instituições que nos permitem viver e se desenvolver em ambiente civilizado e próspero. Quais são elas? A escola, a universidade, a ciência, os professores, a institucionalidade republicana, o respeito às eleições e seus tribunais, a imprensa livre, a oposição e a alternância do poder. Precisamos recuperar os grandes temas públicos como centro do debate público inclusivo, deixando de lado a terrificante pauta de costumes que se arvora em dizer como os outros devem viver, com problemas que são temas da instância privada e íntima de cada indivíduo, de cada família. Precisamos, como cidadãos, como estudiosos, como intelectuais orgânicos, como operadores do direito, precisamos atentar, lendo e estudando, tanto a história, para a ciência política, para a psicologia, para a sociologia, para a antropologia, para a psicanálise, sempre além do direito, com outras áreas das ciências humanas, né? Não só como tema de juristas, essas questões todas, como recortes temáticos para juristas, mas como reflexões para toda a sociedade, e notadamente de intelectuais voltados à proteção dos valores e das expectativas do Estado democrático do direito. Valorizarmos isso, esse conceito também, o Estado democrático do direito. Precisamos remeter à política os nossos melhores quadros, que podem ser, quiçá, nossos pais, nossos filhos, nossos amigos, nossos professores, nossos colegas e companheiros de caminhada, aqueles que nós vislumbramos qualidades republicanas. Precisamos entender a política como atividade, meu caro Fábio Guru, como a atividade mais honrosa para se praticar por um homem ou uma mulher, do berço ao túmulo, com uma atividade mais honrosa que um homem e uma mulher possam praticar entre o berço e o túmulo. Precisamos valorizar as instituições jurídicas e políticas, como a República, a democracia e a federação, estudando-as, praticando-as em suas essências, em suas latitudes e em suas historicidades, com muita reflexão. Precisamos voltar a nos reconhecer como povo unível, ainda que em profunda diversidade étnica, social, política, sexual, cultural, racial e toda sorte de dimensões diversas na natureza humana e da experiência de homens e mulheres sobre a Terra, que é uma experiência multifacetada. Precisamos abandonar o gosto e o gesto fácil de compartilhar o ódio, mentiras e teorias conspiratórias, procurando saber a verdade e suas comprovações históricas e presentes. Precisamos valorizar o que fizemos no Brasil em termos sociais, econômicos, políticos, culturais e jurídicos, especialmente após 1988.
para nos fazermos seguros e prósperos, precisamos do direito, mas também precisamos de amor, de afetos, retorno a isso, de diálogo, de abraços, de compreensão, de fraternidade e igualdade, assim como de liberdade. Eram algumas ponderações, né? Professora Marcele, professor Fábio, Karine Liz, minha querida amiga de muitos anos, eram algumas ponderações iniciais que gostaria de lhes trazer para o debate no seio da Abradep. Estou à disposição para o debate e para a crítica intersubjetiva. Muito obrigado. Muito obrigada, doutor Rui. Agradeço imensamente a conferência, que tem esse peso mesmo de uma conferência magna aqui para a nossa audiência da Abradep, para os nossos registros, para a nossa formação continuada. Uma coisa que eu acho que é crucial que o senhor destacou foi a questão da importância da alternância de poder, né? E de como é importante que os diversos grupos, né, de políticos consigam ora estar na situação e ora estar na oposição e entender os seus papéis em cada uma dessas posições, né? Sem que, quando esteja no poder, aproveite isso para se tornar um momento autoritário, um momento de agora que eu alcancei, não vou mais largar o osso, né? O outro ponto que eu acho que é crucial da sua fala, eu até tomei notas aqui da sua conferência, foi a questão da importância da gente reforçar, inclusive com relação aos direitos políticos, né, a questão da eficácia horizontal e vertical dos direitos fundamentais. Ou seja, que a gente precisa ter esse ambiente de respeito à democracia, de respeito às liberdades políticas, também nas esferas privadas e também nas relações horizontais de poder. E isso é um ponto extremamente importante da sua fala, que eu acho que eu queria destacar aqui para a nossa audiência, que eu agradeço muitíssimo. Vou devolver a palavra para o senhor fazer suas considerações finais, por favor. Eu queria dizer ainda que sobre esses dois pontos que você toca, quanto à alternância de poder, eu acho que a reeleição no Brasil, eu não sei até onde nos trouxe bondades, acréscimos, e nos trouxe maldades, né? Nos trouxeram problemas, né, para o Brasil. Não sei Eu se seria, particularmente não gosto da ideia, mas se não seria o caso de regressarmos a um modelo ou um modelo diverso. Há países, por exemplo, que você tem uma eleição para presidente, a pessoa se elege, acabou o mandato, está inelegível para todo sempre. No México tem assim. No México, por exemplo, também tem a ideia de que a reeleição para o parlamento ela não é imediata, é preciso uma alternância. Se elegem os parlamentares e é preciso um interregno de um tempo, de um mandato. Pode se candidatar para outras questões, por exemplo, um deputado não pode se reeleger imediatamente para o cargo de deputado, pode lançar-se para outros temas, para outros cargos, mas não depois. Então, a diferença nos Estados Unidos, houve um momento da história republicana norte-americana que houve um presidente, acho que é o Franklin Delano Roosevelt, acho que é o presidente que estava durante a Segunda Guerra Mundial, que elegeu-se 3 vezes consecutivamente. Agora não estou lembrado se houve uma alteração na Constituição ou na interpretação da jurisprudência constitucional que entendeu que essa sucessão de mandatos um atrás do outro não seria o adequado. E penso que a renovação de mandatos sempre é importante. Esse é um ponto. E outra coisa é essa dimensão dos direitos fundamentais, da igualdade. E eu gosto de um tema, e não coloco nessa perspectiva que esse tema, para mim, é um tema suprapartidário e superideológico. Eu tenho um problema do feminismo, de você, do respeito ao empoderamento da mulher, do respeito à mulher. E acho assim, estudando direito de família, eu não sou um familista, mas tive que estudar, estou a estudar por uma causa importante do meu escritório, e vi que os familistas que dialogam com a psicanálise, com a psicologia, me trouxeram um ponto de reflexão que um dos pontos hoje das democracias, as democracias são maiores e melhores dependendo da relação entre homens e mulheres e da composição dos tipos de família.
o grau de democraticidade, de liberdade, de progressismo de uma sociedade também está ligado a isso. E ainda hoje nós temos posturas que É, negam isso. Porque é fácil sermos progressistas, sermos igualitaristas em temas que não coloquem em xeque a posição dos homens. É muito fácil, como é fácil ser garantista em termos de direito à saúde, em termos eu, de direito ambiental, mas quando nós falamos de garantias penais, os tribunais não teve se cumprem. Então, assim, uma certa hipocrisia, uma certa dualidade. E precisamos ter atenção, então, para essa dimensão sexual da democracia, a dimensão da sobre isso que democracia o sexual dos afetos. sobre o que o senhor está falando, eu queria só registrar um fato que aconteceu essa semana. Teve a convenção do Partido Democrata, né, indicando a Kamala Harris como candidata, e o marido dela foi fazer o discurso. E aí eu vi um comentário de uma comentarista política, né, na rádio, e ela chamava a atenção que com a Bachelet e com a Dilma a gente não teve essa oportunidade, porque eram presidentes que não tinham, né, um marido ali do lado, de ver um homem assumindo esse protagonismo da esposa. E foi muito importante esse discurso dela, em que ele destaca o protagonismo da esposa dele, que estava ali sendo indicada como candidata a presidente. Né? E a importância do papel dela e a força da, da potência, né, da candidatura que ela estava lançando ali. Então, isso tem muito a ver com o que o senhor está falando. Né? Realmente, a gente vê civilidade nas relações sociais quando a gente olha também para as relações domésticas. Né? Quanto mais urbanas são as relações domésticas, mais fácil a gente perceber o grau de civilidade de uma sociedade, de uma comunidade. Eu vou dar a palavra rapidamente para o Dr. Fábio, que quer fazer uma colocação. Só peço que seja bem rapidinho por causa do nosso tempo da gravação. Certo, eu serei breve, mas eu não podia deixar de registrar a participação aqui na palestra do Rui, né? Que é um amigo dileto de longa data. Mas, Rui, só fazendo um ponto nessa sua fala, uma coisa que me preocupa, e estando há tanto tempo na justiça eleitoral e analisando o comportamento do eleitorado, como esse fenômeno sociológico e de psicologia, até de massa, tem atormentado o eleitorado brasileiro, né? Você veja esse caso de São Paulo que você estava dizendo, né? Realmente é muito preocupante. E eu acho que é como se uns chamam de imbecilização da política, né? Mas eu creio que há também por trás disso um descrédito do eleitor ao longo dos anos com a classe política que também fez com que isso se tornasse cada vez mais forte, né? Mas é um caso a ser estudado pelos sociólogos e é interessante esse tema e é muito interessante. Eu só queria dizer um ponto, querido Fábio. Né? O Fábio é um amigo de tantos anos, nos conhecemos em um encontro na PUC em São Paulo em 1990 e tivemos tantas oportunidades de estar juntos, nossas famílias se conhecem, nossas esposas, filhos. Meu querido amigo, uma amizade riquíssima para mim, que eu mantenho, um dos patrimônios da minha vida é a amizade com o Fábio. Quero dizer assim, a gente tem que cuidar com essa coisa de rotular essas questões de maneira a desvalorizar o movimento, como dizer assim, imbecilização da política. Eu acho que não é isso, não. Claro que para a nossa formação, que a gente tem a formação judaico-cristã, do respeito ao mais velho, ouvir os outros e tal, isso é lidar, é uma gestão dos afetos, é lidar com o medo, com a desesperança, com o ódio. Nós temos cuidado que o ódio une mais do que o amor, o medo mais do que a esperança. Então, a gestão disso de uma maneira, você coloca um discurso, você ataca. Os ataques que para o Marçal faz a candidata Tabata, né? Tabata mulher, né? É uma mulher jovem. É impressionante a disfarçatez com que ele o faz, sem nenhum limite. Né? Então, gerindo também os preconceitos, gerindo uma massa de preconceitos e de ideias e transforma aquilo como uma bandeira política às avessas. Para encarar isso com a seriedade que é. Se a gente ficar só
fazemos assim caricaturas do Pablo Marçal, se a gente ficar só desvalorizando isso, como isso é falta de educação, não, isso é mais do que isso. Isso é uma dimensão dos afetos que você vai estudar. Você vai pegar os estudos de Adorno, de Sérgio Adorno, né? De Theodor Adorno, melhor dizendo, que ele fez nos Estados Unidos nos anos 60 para entender o pensamento de extrema-direita, o preconceito aos judeus e outras coisas mais, para entender isso. A gente tem que entender com seriedade. Não adianta a gente estar rotulando, só dizendo, ou só dizendo que são extremistas ou fascistas. Não, nós precisamos entender isso, como que isso pode captar tanta atenção e levar ao eleitorado para este caminho. Isso é muito ruim, porque leva, né, que mostra como comportamento modelar. As pessoas não têm, pelo menos nas redes sociais, as pessoas reproduzem esse comportamento. Se às vezes em reuniões não fazem isso, mas isso é muito ruim. Então eu vejo assim que a gente precisa lidar com essas questões, com as categorias de análise mais adequadas do que nós simplesmente, no plano da nossa educação, da nossa boa concepção de civilidade, a gente acaba usando alguns adjetivos que apequenam o comportamento, mas não chamam a atenção devidamente para ele. É isso que eu gostaria de dizer. E eu ainda não tenho todos os elementos de reflexão, eu estou procurando entender isso bem. Eu acho que a Karine, a nossa querida companheira aqui, ela está estudando mais a fundo essas coisas, né? Eu posso fazer uma pequena intervenção, Marcele? Por favor, só vamos ter cuidado com a questão do alargamento do horário, né? Isso é ótimo. Tá bom. Só fala muito importante. Eu achei interessantíssimo a coincidência. Hoje de manhã eu li uma frase da Marie Curie, que foi a única mulher prêmio Nobel 2 vezes e que fez as grandes descobertas. Ela falou certa feita o seguinte: nada na vida deve ser temido, apenas compreendido. Agora é hora de compreender mais para que possamos temer menos. Isto. Pelos estudos do Yuval Harari, Brené Brown, que tem buscado compreender essa sociedade do extremismo, a fala do Rui está perfeita. Nós devemos compreender os fenômenos sociais. A matriz econômica do mundo mudou rapidamente, a tecnologia mudou radicalmente. Nós temos hoje já o dono da Xiaomi, aquele dos telefones, demonstrou essa semana uma fábrica inteira, imensa, sem uma pessoa dentro, totalmente automatizada. Nós tivemos, só muito rapidamente, um pequeno paradoxo, mas que tem um impacto importantíssimo no mundo político. Nós tivemos uma parcela significativa, milhões de pessoas na China que ingressaram no mercado da remuneração do trabalho. Em contrapartida, nós tivemos na parte ocidental uma parcela significativa de milhões de pessoas que estão tendo seus direitos arduamente conquistados, perdendo agora, justamente porque uma parcela saiu da invisibilidade e passou para ser consumidor, minimamente consumidor. A política tem que ser vista no tabuleiro grande da geopolítica. Hoje nós estamos vendo uma mudança radical de concepção em que as autocracias estão ganhando espaço. E o próprio sentido de democracia está sendo posto em xeque. Há pesquisas na Europa que colocam que uma grande parte da população acha concebível não se ter democracia, mas acham inconcebível não se ter internet. E não é, portanto, um único elemento que está fazendo a corrosão da democracia um valor tão caro para nós, mas sim uma série de elementos que vão se externalizar, por exemplo, nessas atitudes extremas. E muito bem colocado pelo Rui, eu não estou fazendo contraponto ao senhor, doutor Fábio, não no sentido de agastá-lo, não é no sentido de a gente compreender melhor o fenômeno. É apenas pela compreensão disso e o abraçar no sentido afetuoso que o Rui bem coloca, é que a gente vai poder estabelecer pontes e não muros. Porque não é pela força que vai se conseguir, porque o direito tem limites na sua resolução de problemas. Nós estamos por uma questão profundamente ética e não é a ética academicista. Porque quanto mais regras e leis tem um país, mais demonstração há de que a sua base ética é falha e, portanto, é nula. E assim como a água, se você tenta apertá-la, ela passa por todas as esferas e ela entra por todas as esferas, né? Então, é um debate profundo, muito rico
que bom que você veio fazer essa contribuição tão vasta. E me complemento a sua fala, doutor Fábio, no A sentido tua de a gente fala ter uma completa presença mesmo. maior. Doutor Muito Rui, feliz, muito eu feliz. quero então aproveitar e fazer uma proposta aqui de a gente tentar fazer uma segunda conferência tratando de uma continuidade desse tema nas próximas edições aqui das nossas tardes, né, de conferência magna ao longo desse ciclo, né, de palestras da Abradep. Eu acho que a gente tem aqui um caráter exploratório dessa fala do senhor, em que a gente vai levanta questões do que resolve, né, os pontos. Então a gente tem agora uns 10, 15 temas agora para continuar ouvindo o senhor em outras oportunidades. Eu queria agora pedir para o senhor só para a gente poder fazer o encerramento, porque eu vou acabar tendo que encerrar a nossa gravação. Tá bom? Olha, eu Nesse agradeço tempo muito a de mídia, a gente tem participação. tempo de gravação, é um horror. Eu agradeço muito, principalmente a participação dos meus. A Karine, eu conheço nossa desde quando nós éramos crianças, porque nós somos conterrâneos da nossa Otacílio Costa, e o Fábio, né, dois queridos amigos meus. Agradeço a contribuição, agradeço a sua participação, Marcelo, e a oportunidade de eu estar aqui na Abradep. Agradeço mais uma vez a querida Vânia Siciliano, que é uma irmã minha, há mais de 20 anos, nos conhecemos, queridíssima. E agradeço a oportunidade do debate público. Nós precisamos levar o debate com reflexão, sempre com respeito, sempre respeitando, dando as nossas posições, mas respeitando o outro, aquele que pensa diferente, aquele que não está no nosso espectro político. É muito importante que nós possamos dialogar sempre, abraçando-nos todos, né? Se estamos à direita ou centro à esquerda, mas dialogarmos, refletirmos bem para o progresso civilizatório nosso e afetivo, amoroso. Tá? É isso aí. Um abraço a todos. Um abraço a Um todos, abraço, queridos. Marcele, Ine, Muito Fábio, obrigada. Marcos. Tudo de bom. Em Obrigado, nome, hein? em nome da professora Vânia, nossa coordenadora geral, eu agradeço imensamente a nossa audiência, a todos que vão também nos assistir de modo assíncrono, e desde já convidá-los para as próximas edições das conferências da Abradep. Um grande abraço, uma boa tarde. Até logo. Boa tarde, até logo.